Olá, amigos e amigas que acompanham uma série de programas Narrações Evangélicas. A gente está aqui mais uma vez para trazer algumas considerações sobre a vida do Cristo, seus atos, seus ensinos, à luz do Espiritismo e com a contribuição de textos que foram recebidos mediunicamente por Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Amélia Rodrigues, e também por Chico Xavier, através do Espírito Humberto de Campos ou Irmão X. Então, nessa série, a gente busca citar passagens evangélicas na sequência do Evangelho de Lucas, né, que é o evangelho assim mais histórico que a gente tem. Lucas compôs o seu evangelho nessa sequência e com os acréscimos, né, os detalhes que as obras mediúnicas nos trazem para poder a gente compreender ainda melhor as lições. A gente sabe que o conteúdo bíblico é muito rico, tem muita informação, mas ele não dá conta de tudo que Jesus viveu e fez. E aí as obras mediúnicas vêm complementar esse ensino. Hoje a gente vai ver um trecho do capítulo 2 de Lucas, que está lá no versículo 25, onde aparece um personagem chamado Simeão. E o tema é Simeão e o menino. No caso aí, menino, o próprio Cristo, ainda criancinha, né, um bebê, que tinha sido levado por seus pais para Jerusalém com 8 dias para fazer a circuncisão, que era um ato que a lei judaica prescrevia para toda criança nascida no seio de Israel, e há esse encontro com o Simeão. A gente vai ler aqui o trechinho do texto de Lucas, e depois a gente vai ver qual é o comentário que o Espírito Humberto de Campos nos traz no livro Contos e Apólogos. Contos e contos. Pontos e contos, perdão, pontos e contos. Vamos lá, Lucas 2, 25. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem antes ter visto o Cristo do Senhor. Assim foi ao templo com o Espírito. E quando os genitores trouxeram o menino Jesus para procederem em relação a ele segundo o costume da lei, ele mesmo então o tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, soberano, despedes em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados sobre o que era dito a respeito dele. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, e uma espada transpassará tua própria alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Então, esse encontro que os genitores de Jesus, né, em especial é citado aqui Maria, tiveram com Simeão, é um encontro profético. Né? Simeão, inspirado, como diz o texto, pelo Espírito Santo, inspirado por Deus e pelos bons espíritos, sabia que ali estava o Messias. Né? E o próprio nome de Jesus significa salvação. E Simeão diz isso, para a salvação dos povos, né? Vai ser uma luz para os gentios. E ele vai ter uma vida, claro, de martírio, porque muitos não iriam compreendê-lo, mas também uma vida de glória, seria uma mescla. E em Maria, sua mãe, haveria sofrimento, uma espada transpassando o coração dela, porque nenhuma mãe quer ver um filho sofrer. Né? Então, Maria veria Jesus realmente sendo objeto de escárnio, de perseguição, de dúvida, de traição, de abandono. Então, Simeão, ele sintetiza aí qual seria todo o processo messiânico do Cristo, né, Paulo? Então, a gente percebe a inspiração dele. O que é que Humberto de Campos pode trazer aí a mais para a gente compreender essa passagem? Pois João, é uma passagem muito, muito bonita, né? Porque a gente tem que lembrar que Lucas, ele traz, tanto que essa passagem está só nele, né? Ele traz aí recordações da própria Maria, né? Por isso que está só em Lucas, né? Paulo
Paulo traz para ele, inclusive, anotações de conversas entrevistas que ele teve, né, com Maria, acho que em Éfeso, né, quando Maria estava lá, morava com João, evangelista, né? Então você tem aí esse olhar, esse evangelho que tem também essa participação mais especial, né, de Maria. E aí traz exatamente aquilo que os pais vivenciaram com aquela criancinha, com aquele bebê, cumprindo os rituais previstos, né, para o povo judeu. E aí Humberto de Campos, ele traz esses bastidores, ele desenvolve, né, traz esses arquivos, essa arqueologia aí espiritual, e, é muito interessante o diálogo que Simeão trava com o menino, né? Porque aí ele vai exatamente demonstrar toda uma expectativa que a maioria do povo judeu tinha, né? A expectativa do Messias, mas o Messias que iria resolver as questões materiais, né? Iria livrar o povo judeu, no caso, naquela época, do jugo romano, né? Iria fazer com que o reino de Israel, né, ele pudesse, de fato, acontecer, né? Porque as indagações que Simeão faz à criança, ela é toda nesse sentido, né? É uma incompreensão. Como é que você vem, né? Você é um tão esperado Messias e você nasce numa manjedoura, né? De pais, né? Ali sem recursos, numa cidadezinha que mal se sabe, né? Enfim, não tinha nenhuma expressão, né? Frente ao poderio, né? A tudo aquilo que existia na vida deles, né? Então, ele não tinha é, nenhum príncipe, né? Ele não tinha, ele não nasceu entre magistrados, né? Ele não tinha dinheiro, poder para poder fazer frente a isso. Então, era algo completamente assim. Jesus, ele já chegou transformando realmente, né? Causando, né? Trazendo uma forma que era difícil, de fato, das pessoas compreenderem. Por isso que a gente, ao estudar o Evangelho, a gente percebe como devia ser difícil para todos aquelas personagens, né, os discípulos, para compreenderem a verdadeira missão de Jesus, né? E aí, naquelas indagações todas que Simeão ia fazendo para a criança, que está lá no capítulo 25 de Pontos e Contos, né, com esse título Simeão e o Menino, né, ele trava aquele diálogo um pouco afastado, segundo Humberto de Campos, dos pais, né? Ele pega Jesus nos braços, né, se afasta um pouco e vai ali conversar, perguntar, né? E aí a coisa que chama muito a atenção, né, é porque o menino responde a ele, né? Responde a Simeão, sem que ele entenda naquele momento a resposta, né? Porque o trabalho, diferentemente do que se pensava no campo terreno, né, todo o trabalho que Jesus viera fazer, né, ele começaria exatamente pelo nosso íntimo, por aquele local em que a transformação em sendo feita, ela permanece inabalável, né, que é nos nossos corações, né? A gente até lembra lá em Boa Nova, quando Jesus tem aquele encontro, né, com aquele juiz de nome Hanã, e que Hanã pergunta a Jesus o que ele fazia ali pela cidade de Jerusalém. Jesus diz que viria, né, estava vindo implantar o reino de Deus, e Hanã pergunta: e o que tu entendes por isso? Né? Ele dizia que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, né? É ali onde, de fato, a transformação ela ocorreria e iria, como que contagiando, iria se multiplicando, né? Só que numa perspectiva de tempo completamente diferente da nossa, né? Como seres imperfeitos, ansiosos, imediatistas, querendo que tudo se transforme
num passe de mágica. Então, aquela criança, ao ouvir as indagações de Simeão, né, que era um homem justo, um homem bom, um homem piedoso, né, tanto que estava com ele os bons espíritos, né, como você falou, inspirado pelos bons espíritos, aquela criança, então, com aquela sua mãozinha, bate, né, no peito, né, bate no peito dele, né, como resposta possível, né, naquele momento, né, mas já demonstrando um espírito diferente, né, quer dizer, um bebezinho ali compreendendo e fazendo a sua resposta. E aí, então, né, Simeão depois vai realmente reconhecer qual era a estratégia do nosso governador planetário, do Messias, a estratégia de conquistar os corações, né, de implantar ali nos corações e assim fazer toda essa revolução que ainda está em curso, né, transformando o nosso planeta, primeiramente aí no planeta mais regenerado, né, nessa trajetória para alcançarmos outros níveis, como um planeta ditoso, né, e celestial. Então é muito, muito bonito assim esse início, né, essa narração que Humberto nos traz acerca desse diálogo. É muito importante assim aquilo que você falou no início, o Simeão representando o que o povo de Israel tinha de expectativa em relação ao Messias, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha um coração já, como diz o próprio texto aqui de Humberto, que era um homem justo e temente a Deus, então tinha um coração já mais sensível, diferentemente do Hanan, né? Que parece muito as indagações. O Hanan pergunta: de onde é que você vai tirar a força-tarefa para você construir esse reino? Quais são os materiais? Você conhece Roma, você conhece Atenas, também o Simeão diz isso, né? Você vai ter a Sim. oratória como os atenienses, só que a diferença é da atitude do interlocutor, né? O Hanão orgulhoso, desdenhando, não tinha um coração sensível, e Simeão, sim, tinha esse coração sensível e percebeu que diante dele estava o Messias. Mas, ao mesmo tempo, ele fica angustiado, né? Diz o texto. Em certo momento, Jesus escuta, sorri, né? Humberto Campos fala que ele criancinha ri para Simeão, e o Simeão é tomado de angústia e continua fazendo as perguntas, e depois, em lágrimas, né? No final, ele faz a indagação assim cabal, né? Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai. Então, ele sabia que era preciso que o Messias exercesse a sua função, de fato, de ungido, né? O Messias é aquele que é uno a Deus, mas ele não entendia como é que isso ia acontecer num cenário assim tão diferente da expectativa que eles tinham criado. E ele ficava angustiado: como é que você vai fazer isso? Eu sei que é você, mas você nasceu numa manjedoura, você nasceu num lugar discreto. E essa série de perguntas, né, assim, como se fosse um turbilhão na cabeça dele, a palavra angústia é perfeita para descrever isso, porque ele estava com o coração ali realmente pesaroso. E por fim ele pergunta: onde? Como é que você vai conseguir representar os interesses de Deus, né? E aí Jesus, como você já falou, toca no coração dele, bate no coração dele, no peito dele. E é a mesma coisa que é respondida lá para o Haná, né? O reino de Deus é uma construção no coração dos homens, né? Então é bonito a gente perceber o posicionamento assim do Simeão, né? De um homem justo, temente a Deus, como havia também muitas pessoas naquela época que se compadeceram, que sentiram que realmente Jesus era o Messias, mas tinham esse conflito, não conseguiam entender essa renúncia, a grande simplicidade que ela apresentava. E aí precisavam fazer um grande esforço para se adequar, mas sabia que era ele, né, o Messias, e teriam que desconstruir tudo que haviam escutado, assim, na tradição desse nascimento que remeteria ao rei Davi, que viria em pompa, né? O Simeão até diz assim: por que você nasceu como Moisés, assim, junto aos faraós? Então, assim, na cabeça dele, as referências de grandeza espiritual eram relacionadas a grandezas materiais, né? E Jesus vem quebrar com tudo isso, é um grande revolucionário nesse aspecto, assim, para mostrar que o que há de maior é o que está oculto, né? É o que está no coração. Então, é muito importante, primeiro, entender essa angústia justa de Simeão e o processo, né? Que é difícil para ele assimilar a proposta pedagógica do Cristo.
É por isso que o Cristo, ele é completamente diferente, né? Você lembrou bem aí que o Humberto, ele traz um texto que Simeão, ele vai citar, né, os grandes reis, o grande profeta Moisés, né, os reis, né, Saul, Samuel, Davi, Salomão, né, porque essas eram as referências para o povo, né, e a forma, então, como deveria ser, muito natural, né, quer dizer, o reino de Deus não tinha essa, como nós temos hoje, por exemplo, a orientação, né, do Espiritismo, né, falando do mundo espiritual, né, daquilo que nós devemos almejar e qual é o nosso destino, ainda com essa orientação, a gente ainda tem muito apego, né, material, a gente quer que as coisas se resolvam, né, de uma forma, às vezes, com armas. Estamos vendo agora aí, né, a própria Ucrânia, né, nessa guerra, enfim, os conflitos, né, armamentistas continuam, apesar de nós já termos avançado em termos de conhecimento acerca do mundo espiritual, né? Então imagina aquela época como não deveria ser realmente, como Jesus veio de fato revolucionar, né? Tudo o que até então existia eram apenas era interesses materiais que estavam, né, sendo travados ali, né, disputados, né, entre as nações, entre grupos. E Jesus, então, ele vem fazer essa revolução, né? Então, é lindo, né? Assim, eu acho esse diálogo, né? E dá para a gente compreender bem também, João, né, que quando ele fala de Israel, quer dizer, ele não sabe Simeão, mas Israel representava todo o planeta, né? Toda a Sim, humanidade, né? Então, ou seja, Jesus veio redimir Israel, mas assim, o mundo como um todo, né? Esse mundo, ele vai ser transformado. E aí eu acho importante que a mensagem que deixa é o seguinte: nós precisamos, de fato, compreender que o que transformará o nosso mundo é a implantação do evangelho em nossos corações, né? Por isso que a divulgação, esse próprio programa aqui, que leva o evangelho, né, essas narrações evangélicas, é isso que fará realmente mudar, né, a forma de nós nos relacionarmos no mundo, né? Quando nós formos solidários, quando nós formos amorosos uns com os outros, nada disso vai estar acontecendo, né, essas mazelas todas. perfeito, Paulo. Então, gente, vocês percebem assim, a importância da gente estar sempre revisitando os textos evangélicos e com esses detalhes assim que as obras mediúnicas espíritas trazem, né? Fica tudo muito mais claro, a gente consegue ter uma emoção diferente, é mais próximo esse contato com Cristo, assim, as narrações da Amélia Rodrigues e Humberto de Campos e de tantos outros espíritos que contribuíram e ainda contribuem para elucidarem as passagens evangélicas, tem uma relevância muito grande para poder despertar nos nossos corações essa sensibilidade. Como Paulo disse, o que a gente mais precisa é despertar a sensibilidade e perceber que a grande meta é desenvolver a virtude do amor no coração, né? Não é conquista exterior, não é título, não é poder, enfim, quantidade não tem nada a ver com o que a gente busca no espírito, que é a qualidade do sentimento, é buscar, de fato, um sentimento purificado. Então, fica o convite para vocês conhecerem a obra, né, de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues, e a gente vai continuar nessa série trazendo mais textos que vão enriquecer, né, a vida do Cristo com mais detalhes para nós, que buscamos seguir a orientação que está lá no Livro dos Espíritos, né, ver de Jesus. Essa é a nossa grande meta, de ver Jesus, ver os seus atos, compreender os seus ensinos, para a gente ser pessoas melhores, seres humanos com um coração mais sensível e mais amoroso. Então, a gente termina esse programa de hoje por aqui e até uma próxima oportunidade.